Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Desejo para você uma boa noite. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas continuadamente sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma noite de muita paz, de alegria, de esperança. Porque o Deus o qual nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele é um Deus fiel, que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Não iria gravar, mas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você essa palavra. Aleluia. E nós vamos estar lendo aqui o livro de 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 9. 1 Reis 17, 9, que fala assim: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aleluia. Essa passagem de 1 Reis, capítulo 17, traz para nós um relato, do cuidado de Deus para com Elias, o homem a qual Deus falava com ele. E Elias, ele recebeu, aleluia, uma ordem de Deus. E a ordem de Deus para Elias foi que ele fosse para o ribeiro de Querite. Aleluia. Mas antes de Elias no ribeiro de Querite chegar, aleluia, já havia uma ordem de Deus para os corvos lhe alimentar. Aleluia. Elias foi direcionado ao riacho. Aleluia. Para lá ele ser cuidado por Deus e alimentado pelos corvos que Deus havia ordenado, aleluia, levar para Elias, aleluia. 1 Reis 17, 4. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem lá. A gente vê nesse texto lugares diferentes, situações diferentes, encontros diferentes. Aleluia. Mas com todas essas diferenças de lugar, de situação e de encontros, aleluia, havia uma ordem dada por Deus, aleluia, tanto aos corvos para levar comida para Elias, aleluia, como também a ordem já tinha sido dada para quem? A uma viúva. 17 e 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aleluia. Elias foi para o ribeiro, lugar diferente. Depois ele vai para uma cidade. Aleluia. Situações diferentes. Um animal ia servir a Elias e o outro, uma mulher, ia lhe dar comida.
encontros diferentes, né? Corvos e a mulher, situação, encontro diferente. A ave, um animal, né? E uma viúva. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus revelada nesta noite para a nossa vida é: a ordem já foi dada. Aleluia. Aleluia. Deus deu a Elias um direcionamento. Qual foi o direcionamento? Ir para o ribeiro de Querite. Aleluia. Depois ele foi orientado sobre o quê? Sobre quem iria lhe fornecer o alimento. No ribeiro foi os corvos. Aleluia. Na cidade foi a mulher viúva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa palavra, aleluia, o Espírito Santo fala para o nosso coração. Fala de quê? De lugar, aleluia, de provisão, aleluia, e de o quê? Situações diferentes, porém, todas as duas situações tinham o mesmo objetivo. O objetivo dos corvos foi alimentar a Elias no ribeiro. E o objetivo da viúva foi dar alimento a Elias na cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Elias seguiu a direção. Mas antes de Elias chegar no lugar direcionado por Deus, aleluia, o cenário já estava o quê? Preparado, aleluia, para atender a Elias, aleluia, durante o tempo em que ele ali ficaria, aleluia, aleluia. Com essa palavra, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Já tem provisão? Aleluia. Já tem o lugar? Aleluia. E já tem as pessoas preparadas? Aleluia. Para lhe assistenciar? Aleluia. Para cuidar de você quando você lá chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias não chegou a ter o encontro com essas pessoas antes dele chegar no lugar determinado. Aleluia. Mas antes dele lá chegar, tudo por Deus já estava preparado. Aleluia. Antes de José sair daquele calabouço, ele não sabia. Aleluia. Que Deus já havia dado uma ordem para o faraó lhe chamar. Aleluia. Por quê? Porque uma missão no Egito José tinha que realizar. Aleluia. E Elias foi para a cidade de Sarepta encontrar com a viúva. Aleluia. Porque um milagre, aleluia, Deus precisava naquele lugar, naquela cidade, com aquela mulher,
Deus precisava um milagre realizar. Aleluia. Porque aquela mulher, para ela, já era o final da sua história. Mas ela não sabia. Aleluia. E seria o começo de uma nova história. Aleluia. Então, nesta noite, receba esta palavra. Quando Deus nos muda de lugar, aleluia, aonde Ele vai nos levar, aonde Ele vai nos conduzir, já está tudo preparado. Aleluia. Para o que? Nos recepcionar. Então, não sei o que você está pensando, como vai ser o deslocamento, como vai ser quando você vai chegar naquele lugar. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite é que a ordem já foi dada. E quando você lá chegar, já vai estar tudo preparado. Aleluia. Para lhe receber, aleluia. Para lhe alimentar, aleluia. E para lhe sustentar. Não vai ser algo passageiro. O ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Deus disse a Elias: vá agora para a cidade, porque já dei a ordem a uma mulher viúva daquele lugar. Direção, provisão, solução e milagre. Receba esta palavra. Não esteja preocupado, porque a ordem sobre algo que você precisa fazer já foi dada por Deus para naquilo que você precisa você alcançar. Aleluia. Então você não precisa se preocupar, mas seguir o direcionamento que Deus já lhe deu. Mesmo sem você ver, mesmo sem você conhecer, lá, aonde você vai precisar chegar, a ordem já foi dada para lhe abençoar. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe. Curta essa mensagem, compartilhe, para que vidas possam ser alcançadas e também abençoadas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que essa palavra, ela tem direção, ela tem ação, ela tem efeito e ela com certeza vai alcançar o seu coração. A paz de Cristo, fiquem com Deus.